Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar, pode ficar à vontade. O Senhor é aquele que restitui, que renova, que transforma. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor. Graças a igreja. Amém. E o Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. No nome de Jesus. Amém. Posso convidar vocês a vir um pouco mais para frente aí, que vocês estão no fundão aí? Vamos ficar mais perto aqui, gente. Os melhores alunos são aqueles que sentam mais na frente, vocês sabem, né? Mãe, pastor, pede para regular o ar, porque está muito frio. É para regular o ar, está muito frio, o povo está tremendo aqui. Fiotão e fiotinha, pode ir um pouco mais na frente também. Isso, olha que maravilha. Glória a Deus. É quando chove, os irmãos da Lina não conseguem vir com tanta facilidade. Não. Quem pagar o dízimo, o ônibus vai vir na quinta também, tá? Amados, são bem-vindos, Deus abençoe a tua vida. Eu tenho falado aqui há algumas semanas que o cristão precisa passar pelo processo de libertação. Muita gente acha que é só levantar a mão para Jesus, vir aqui à frente, pedir para ser batizado, já está tudo resolvido. Está num certo ponto, né? Os seus pecados foram perdoados. Você nasceu de novo, mas tem coisas que Deus precisa transformar na tua vida. Quantas pessoas que estão nas igrejas estão com problemas financeiros, de saúde, no casamento, na criação dos filhos, e tudo isso você precisa buscar para você poder receber. Amém? A minha oração é que Deus toque no teu coração, que você compreenda que você precisa de ajuda para muita coisa na tua vida. Você não vai vencer sozinho, eu tenho luta que eu também não vou vencer sozinho. Nós precisamos uns dos outros, certo? Amém? Então tu é bem-vindo, você é bem-vindo, e que Deus venha falar conosco nessa noite. Quinta-feira passada nós falamos de quê? Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 14. Lá diz que Jesus ele é superior aos anjos. Jesus não é anjo, como dizem algumas igrejas, religiões. Jesus é superior aos anjos. Ele é maior do que os anjos, porque Ele é Deus. Amém? Amém. Temos que entender isso. Tem gente que pensa que Jesus é o arcanjo Miguel. Não. Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo bem? Sério, tem igreja que diz que Jesus é o arcanjo. É mentira. A Bíblia diz que Ele é Deus, Deus encarnado. João capítulo 1 diz que Ele era desde o princípio. Ele é palavra encarnada, amém? E diz lá que os anjos são criados para servir a nós. E tem gente que adora anjo, que tem uma estátua de anjo em casa, que tem um bibelozinho de anjo lá. Não, isso é coisa maligna, isso é demoníaca. Você só pode adorar somente ao Senhor Deus, amém? Ninguém mais, amado. Não pode adorar gente, não pode adorar somente a Jesus de Nazaré. Ele é Deus, Senhor da glória, todo-poderoso, juiz de vivos e de mortos, diz a palavra de Deus. Tudo bem? Aí hoje nós vamos ler sobre Hebreus capítulo 2. Você sabe que toda quinta é o estudo bíblico. Nós lemos, explicamos e aplicamos a palavra de Deus. Tudo bem? Se você puder ficar em pé para nós lermos esse capítulo. Se você está com criança, não tem problema. Você pode ficar sentado. Está sentindo uma dor na perna, pode ficar sentado. Mas você pode ficar em pé. Rapidinho nós lemos Apocalipse capítulo 2. Quem foi que falou Apocalipse aí, né? Foi o Antônio. Hebreus capítulo 2. Acho que a vontade de chegar no final logo para acabar. Hebreus capítulo 2. Gente, eu achava que era mais simples pregar o Novo Testamento, todo dia um capítulo, mas o negócio não é brincadeira não. Hebreus capítulo 2. Posso ler? Se você não tem Bíblia, compre uma, não está nada. É a palavra de Deus. Não vem para a igreja sem Bíblia não, em nome de Jesus. Bíblia física, não está no celular. Essa aqui, ó. Se você não tiver dinheiro, eu tenho uma para você, tá? Eu posso te abençoar com uma que eu tenho ali. Mas se você tem, pode você comprar uma para você abençoar na tua vida. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando.
Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor, com letra maiúscula na sua Bíblia, falando de Jesus, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da... E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todo aquele que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Estenda a mão para cá, vamos orar ao Senhor Deus. Pai Santo, pelo poderoso nome de Jesus, Pai, nós como igreja do Deus vivo, oramos ao Senhor Deus, pedimos a Tua bênção, cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Deus bendito seja o Senhor, tem nos guardado, tem cuidado de nós, da nossa família, agradecemos a Ti por isso, Senhor. Deus, alguns irmãos não puderam chegar ao culto hoje, mas o Senhor alcance eles através desta live em nome de Jesus. Deus, nós queremos declarar bênção neste ambiente. Quero repreender desse lugar tudo aquilo que é ansiedade, inquietação, perturbação, tristeza, cansaço, enfado, desânimo, doença, enfermidade, que saia pelo poderoso nome de Jesus. Se você está sentindo dor, seja curado, curado agora pelo poder do nome de Jesus. Todo o peso em cima de você cai por terra agora, em nome de Jesus. Declaro bênção, declaro vitória, declaro Deus no teu viver, em nome de Jesus. Declaro que a partir de hoje coisas vão mudar para coisas boas no teu viver, em nome de Jesus. Declaro Deus abençoando você, em nome de Jesus. Deus nos abençoe e fala conosco através desta palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, pode sentar, por favor. Jesus é bom, amém? Nosso tema: Jesus, o príncipe da expiação. Não é depilação, tá, gente? É expiação. Jesus, o príncipe da expiação. O que é expiação? Alguém sabe? Reconciliação. Quando você escuta dizer assim, ó, a morte expiatória de Jesus foi quando Jesus morreu na cruz no meu lugar e no teu lugar. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Isso é expiação. Através da morte da cruz, Cristo estava reconciliando o mundo com Deus. Amém? Tudo bem? Lá em Colossenses 1:20 diz que é o sangue da cruz de Cristo que reconcilia todas as coisas, tanto no céu como na terra. Quando eu vou orar para casais que estão brigados, querem se separar, divorciar, eu leio esse versículo. Deus, a tua palavra diz que o Senhor reconcilia pelo sangue da cruz de Jesus todas as coisas, tanto no céu como na terra. Esse casal está na terra, está querendo se separar, vai deixar os filhos rodados, vão se arrepender, reconcilia, Senhor, por esta palavra. E em 90% dos casos Deus faz um milagre. Amém? Não apoie ninguém que está querendo se separar. Tudo bem? A pessoa fala assim, não separa, nem separar para quê? Para ir para a zona? Para o teu filho? Se tipo para a igreja já está dando, né, trabalho, imagina fora. Então você ensina o casal a ter maturidade, a orar a Deus, a buscar de Deus, no nome do Senhor Jesus. Fica os filhos aí rodados, amado, para ser abusado por um nego doido, porque os pais doidos não têm coragem de deixar de ser criança e viver a vida. Ninguém quer para separar não, amado. Vê o problema, vê a dívida, a conta, resolve, enfrenta e vence esse leão no nome de Jesus. Muda. Eu sei com essa semana, falei em casa, a mulher não está querendo ele. Eu gosto do rapaz, é gente boa.
Me chama até de pai, você vê, imagina, eu nem ia aprontando tanto assim na vida, porque é um monte de filho, né? E, só que assim, ele ficou nervoso e xingou a mulher de vagabunda, não sei de quê. Eu falei, vai ser doido, cara. Porque eu falo isso para minha filha, eu não posso ficar acusada dele. Maluco, cara, faz isso, não vou arrepender. Falei, não, pede perdão para a mulher. Falei, aí se arrepende, pede perdão, deixa Deus entrar com provisão. Certo também? Amado, ninguém tem uma filha para casar, para ser chamada de não. E nem um filho, mas nesse nível a gente é revoltado. Tem outras formas de resolver, né? Amém? Mas xingar não, nesse nível não, e nem em outro nível, mas isso aí já é um absurdo, do outro tamanho. Tudo bem você daqui? Então Jesus é o príncipe da expiação, da nossa reconciliação. As pessoas não entendem isso. Um exemplo bom para você entender, dizem que no século XIX, lá nos Estados Unidos, tinha um rapaz que foi preso, que assaltou, roubou, matou, e ele foi preso. Pegou pena de morte. E tinha um irmão gêmeo, que se converteu a Cristo e se tornou um cristão. E esse irmão que foi lá visitar ele na cadeia, igualzinho, gente, né? Parecia a Shibara e a Shitara aqui, né? A Kiara e a Kaira, né? Nariz de um e focinho do outro, né? E o irmão dele falou assim, mano, eu quero te propor um negócio. O que era cristão. Eu estou salvo, entreguei minha vida para Jesus, mas você se morrer, você vai para o inferno. Por causa dos seus crimes, você não teve arrependimento. Eu quero te propor um negócio. O que é, meu irmão? Você veste as minhas roupas, eu visto as suas de preso, e você sai do meu lugar, e eu fico no seu lugar aqui para morrer no seu lugar. Você é doido, cara? Quem fez? Eu que fiz o negócio. Pois é, mas eu estou salvo. E você, se morrer, você vai para os infernos. E ele insistiu tanto com aquele irmão bandido, que o irmão, então, concorda com ele. Aí trocaram a roupa, o gêmeo que não tinha matado ninguém vestiu a roupa de preso, o cara vestiu a roupa do outro gêmeo e saiu. E o gêmeo ficou para ser morto. E quando ele saiu, ele estava bem longe do presídio, ele deu a consciência ficou pesada, ele se arrependeu, começou a chorar. Mas isso é injustiça, meu irmão nunca fez nada, sempre foi bonzinho, honesto, vai morrer do meu lugar, eu que sou bandido. E voltou correndo para o presídio. Aí chegou lá, bateu na porta do presídio. Ei, eu sou o bandido. Aquele que está lá é meu irmão bonzinho. Ele está querendo morrer no meu lugar, eu me arrependi, eu quero voltar. E o diretor não deixou ele entrar no presídio. Ele insistiu muito. Falou, rapaz, vou te falar uma coisa. A lei dos Estados Unidos diz que fez o crime, morre. Aquele que está lá vai morrer. E mesmo que não seja ele que fez o negócio, ele tomou o teu lugar. E ele vai morrer por você então. Você pode ir embora. E aquele gêmeo saiu dali chorando, muito triste, né? E no outro dia o irmão veio, porque foi para a cadeira elétrica, morre. E ele enfiou a mão no bolso lá da jaqueta e achou uma carta. Quando ele abriu aquela carta, ele leu e o irmão disse assim, olha, eu fiz isso por você, morri no teu lugar, para você ter a oportunidade de conhecer o Jesus que eu conheço. E fala desse Jesus para todas as pessoas que você puder encontrar. O inferno, ele é real, mas quem tem Jesus tem garantia do céu. Eu sei onde eu estou agora. E aquele irmão se converteu a Jesus, começou a pregar o Evangelho por todos os Estados Unidos. Amém? Eu digo sempre aqui, para não desistir das pessoas, não. Seu filho é gay, tomara que não tenha ninguém aqui com filho gay, ou a filha é lésbica, aprontou, está preso, não desista das pessoas. É tão fácil jogar as pessoas lá fora, né? De nossa vida, então não desiste de ninguém. Jesus tem poder para restaurar todas as pessoas. É só uma oportunidade que ele precisa. E às vezes ele leva essas pessoas para situações que a pessoa vem a cair a ficha, que precisa de Jesus. Todos nós somos muito altivos, soberbos, nos achamos demais. Mas quando a gente cai em algumas situações, a gente vê que somente Jesus é poderoso. Amém? Então, nesse tema de Jesus, o príncipe da expiação, nós vamos falar hoje. No versículo 1 diz que nós devemos apegar com mais firmeza as verdades ouvidas. Que verdades são essas, mano? As verdades da palavra de Deus, ó. Devemos nos apegar com mais firmeza a isso aqui. Ouvimos tantas coisas e praticamos tão pouco. Se nós praticássemos 10% daquilo que nós estudamos, a nossa vida já é uma bênção muito, muito grande. Mas por que as outras pessoas? Porque nós não praticamos a palavra de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado. Porque se lá em 70 depois de Cristo, há quase 2000 anos atrás, já falava para se apegar com firmeza
as coisas que se ouviram da palavra de Deus, quanto mais hoje. O povo está desviado, está indiferente com a palavra de Deus. Tem tempo para tudo, para pescar, para jogar bola, para falar mal dos outros, para assistir filme, para assistir Netflix, para ficar nas redes sociais, mas não tem tempo para buscar a presença de Deus. Vivemos tempos difíceis, amado. Certo também? 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz que nos últimos tempos, nos tempos de hoje, o Espírito Santo, ele afirmava nos últimos 4, 1 e 2, 1 Timóteo. Olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostataram da fé por seguir espíritos por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que vem cauterizar a consciência. Gente, tem tanto ensino mentiroso hoje. Tem ensino que diz que você vir para Jesus, a sua vida que Jesus vai pagar as suas contas, vai pagar o seu cartão, vai curar a sua enfermidade, vai restaurar o seu casamento, que ele vai tirar a caminhonete, que não sei o que. Tudo isso Jesus pode fazer, né? Mas as pessoas deviam vir para Jesus para serem salvas. A salvação é para todos, amém? Mas às vezes o pastor tem que prometer um monte de coisa. Quinta da bênção, vem que o seu milagre está aqui. Mas às vezes a pessoa está em pecado, não se arrependeu, não muda de vida, não tem bênção para ele, não, mano. Tem juízo, amém? Então a gente tem que entender isso. Eu digo sempre que se eu precisar inventar qualquer coisa na igreja para trazer você para o culto, eu desço aqui de cima, porque eu não tenho chamado. Se eu tiver que inventar umas moças dançando aqui, né? Isso aqui, o tempo todo, né? Botar umas velhas aqui para fazer alguma coisa. Gente, tem que fazer isso para chamar as pessoas para ir para a igreja? Não. Quem vem é porque quer escutar a palavra de Deus. Se você está aqui é porque você quer escutar a palavra de Deus. Não precisa inventar aqui o culto do dia das mães. Você tem que cuidar da sua mãe todo dia. Tem que dar valor para ela todo dia. O culto das crianças. O culto do dia dos namorados. Gente, que palhaçada. E o evangelho fica onde nisso? Que inventaram o mundo inteiro agora. Tem que misturar, fazer uma. E tem gente que gosta desse trem. Teatro todo domingo. Pelo amor de Deus, quem quer aguentar isso? Uma vez do outro a gente dá um desconto, mas todo dia, todo domingo, toda quinta. Então talvez você está aqui com um propósito errado. E aqui não vai acontecer isso, nem hoje, nem amanhã, enquanto o pastor estiver vivo. Espero depois que eu partir, quem continuar, continue pensando do mesmo jeito que eu, amado. É a palavra de Deus que muda a minha vida e a tua. Para de correr atrás desses treinos, esses canais do YouTube, essas besteiradas aí. Ao final dos tempos. O que você quer ver com o final dos tempos? Você não está dando conta nem de hoje. É porque o anticristo, família Rothschild, e não, né, foca aqui hoje, você e Deus com os seus problemas. Pastor, Jesus vai vir antes da grande tribulação, na mesa, que é durante ou depois. Eu sei lá o que é que está pronto, antes, durante e depois. Você perde tempo por que com isso? Quanto tempo você perde lá dessa porcariada? Fica bem com Deus hoje para você ver. O anticristo, eu tenho Cristo, um monte que fica para lá. Isso de prender, eu morro com Jesus, aleluia. As pessoas vão se enganando, o diabo vai enrolando a vida das pessoas. Já notou que tem gente que perde tempo com esse negócio? Quem será a besta? A sua sogra, né? Que não seja ela, né? Tudo bem? Gente, vamos crescer. É um monte de bebezinho com uma madeira correndo para as redes sociais. Então vai crescer, meu irmão. Foca em Deus. Você tem experiência com Deus? Deus falou com você que dia? Que dia Deus falou com você esse mês agora? Nada. Porque você está com problemas futuros, preocupado com o futuro. Investe hoje. Deus fala comigo agora, Senhor. E Deus vai falar com você porque Ele te ama. Tudo bem você está aqui? Mas não é um tempo difícil. O povo está dormindo, o tempo está passando, o cabelo está derrubando muita gente. Muitas famílias estão empurradas porque tem gente dormindo que se diz crente, cristão. Efésios 5,14 diz assim: desperta porque dorme, levanta-te diante dos mortos e Cristo te esclarecerá. O cara não está morto, mas está dormindo no meio dos mortos. Sai do meio dos mortos, meu querido. Você é meio de fundo, vai ficar no meio de fundo, cara. Levanta e sai. Tem um parente que está gerando trabalho, está mais na tua vida, sai de perto desse demônio, em nome de Jesus. Pastor, não é meu parente, que fique longe de mim se for meu. Eu sei ninguém perturbando a gente dentro da luta, mas a gente não sabotador do seu lado. Casou, que ele sai de perto dos seus pais em nome de Jesus, vai cuidar da tua vida. Os caras ganham 50, 60 anos, sugando os pais. Não faz isso não. Vai viver, se você puder, você dá uma vida melhor para os pais em nome de Jesus. Isso é de Deus, isso é lindo. Você está aqui? Amém. Diz assim para a pessoa que está do seu lado: não era para você estar aqui hoje.
Você veio aqui fazer o que hoje? Já que você está aqui, que Deus te abençoe. Amém? Versículo 2 e 3. Se houve transgressão e desobediência pela palavra de anjos, quanto mais se transgredirmos o que fora dito por Jesus e seus apóstolos. Se desobedecermos a palavra que está escrita, a Bíblia, a palavra de Deus, irmão. Se a transgressão, que os anjos falaram uma coisa e não obedeceram, teve consequência, imagine se nós não obedecermos a palavra de Deus. O pensamento do povo judeu era que, naquela época, é que se o judeu rejeitasse a lei de Moisés, era excluído da era vindoura. E eu quero dizer que Jesus é maior do que Moisés, é maior do que os anjos. Amém? Hebreus 1, da semana passada, de 1 a 14, diz que o Senhor Jesus, Ele é maior do que anjos, demônios, porque Ele é Deus. Amém? Hebreus diz que se rejeitar a palavra de Jesus seria uma ofensa maior do que rejeitar a palavra de anjos. A palavra diz que a lei foi entregue por anjos. Não está bem claro isso lá no Antigo Testamento, tá, gente? Mas em Atos 7:53 diz que a lei foi entregue por anjos. Pode colocar aqui, por favor, só para você confirmar. Vós recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Agora, Gálatas 3, versículo 19. Também diz que a lei foi entregue por anjos. Só que no Velho Testamento não tem um versículo claro que anjos entregaram a lei. Diz que veio o Senhor para Moisés e tinha anjos do lado dele. Deuteronômio 33:2, por favor. Disse, pois, o Senhor, veio de Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos, dos milhares de anjos à sua direita, e havia para eles o fogo da lei. Amém? Esse é o único texto que diz, pode respaldar que a lei de Moisés foi entregue por anjos. No versículo 4, na parte A, diz que o testemunho que Deus deu através de Cristo e dos apóstolos foi com sinais, prodígios e vários milagres. Amém? Amado, é importante ter milagres, sinais e prodígios. É importante porque isso confirma que Deus está no ambiente, numa casa ou em uma igreja. Tem alguns de vocês que estão aqui no culto, vocês chegaram na igreja e eram possessos por espíritos demoníacos. Hoje vocês estão libertos e glória a Deus por isso. Talvez se tivesse sido esse sinal, vocês não estariam aqui. Talvez o diabo tenha ceifado a vida de vocês lá fora. Talvez vocês estariam em outra igreja, né? Então é necessário haver os sinais para que as pessoas vejam que Deus está naquele lugar. Tudo bem? 1 Coríntios 4:20 diz, Paulo diz, porque o reino de Deus não é palavra, não consiste em palavras, mas em poder. O reino do Senhor Deus não é ficar aqui enchendo linguiça, é a manifestação do demônio. A pessoa que está aqui ou você que está aí cá, sai no nome de Jesus. É chegar uma pessoa enferma, olha por mim, você orar e Deus fazer um milagre. Precisa haver sinais, amado. Quando nós começamos a igreja, o pastor ia embora meia-noite e pouco, estavam pessoas depois do culto e baixaram o capeta cuidado. Tinha gente que não ia, ficar tudo fundo e os irmãos para ver o negócio, né? Pegar fogo. Mas glória a Deus. Hoje assim a gente erra. Vou orar depois do culto, tá, gente? Porque se manifestar capeta aqui não fica chato. Não fica chato. Isso é um erro nosso. É tanto zelo nosso que é um erro. Jesus ele expulsava capeta dentro do templo, em todo lugar que ele ia, no meio de todo mundo. Era um testemunho do poder de Deus, amém? Aí hoje a gente está tão preocupado em não desagradar as pessoas. Não, vamos orar depois do culto. Se baixar o capeta aí, quase ninguém vai ver, você vai estar aqui de boa, né? No tempo de Jesus era no meio de todo mundo. Eu quero ser liberto, irmão. Tem gente que tem medo de baixar o capeta dele. Eu quero ser liberto. Eu não quero morrer e morrer um pastor endemoniado, não. Eu quero ser liberto. Atos 4, 29 a 30. 4, versículo 29 ao 30 diz que os apóstolos foram ameaçados para não pregar a palavra de Deus. Se vocês pregarem, vocês vão morrer. Agora, Senhor, eles foram ajoelhar para orar a Deus e disse assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. E quando estendas as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, aleluia. Amém? A preocupação deles, qual que era? É orar para Deus curar e libertar pessoas. Mudou-se a preocupação da igreja hoje. Muitas igrejas pregam para você ser rico. Não tem nada contra a riqueza, tem muita gente que serviu a Deus que era rico.
E, né, se você trabalhar bastante, Deus vai te prosperar muito. Certo? E se Deus quiser fazer você rico, Ele tem poder para fazer. Mas esse não deve ser o foco, amado. Vem para a igreja que Deus vai te prosperar. Não, eu estou indo para a igreja para cultuar o meu Deus e eu vou alcançar a minha salvação em nome de Jesus. Família, casamento, filho, moto, carro, a minha libertação, isso é consequência de eu crer no Senhor Jesus. Amém? Atos capítulo 19, versículo 11 e 12, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. É isso mesmo? Oh, glória a Deus. Que Deus pelas tuas mãos faça milagres extraordinários. Erga a tua mão direita assim. Senhor Jesus, em nome de Cristo, Pai, coloca unção e poder nesta mão. Eu quero profetizar que onde essa pessoa colocar a mão dela vai ter libertação, vai ter milagre, vai ter cura, em nome de Jesus. Que a unção que estava em Paulo seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Você crê nisso? Você vai se surpreender ainda essa semana. Eu creio. Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus disse: os discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Na tua casa, na tua vizinhança, e depois se alcança pessoas mais longe. Então, os sinais, o poder de Deus na nossa vida é para testemunhar que Deus está na nossa vida, amado. Muitas igrejas hoje trabalham contra os sinais. Igrejas reformadas, históricas, tradicionais, elas negligenciam, relegam os dons no 10º plano para lá. Tiram sarro de quem recebe batismo com o Espírito Santo. Diz que esse negócio de expulsar demônio era tudo no tempo de Jesus agora, que hoje não tem mais isso. Aí eles mandam para nós, que cremos que isso é, né? Tem um irmão aqui na igreja que a nora baixava os bichos lá, e o filho era de uma igreja dessa. E aí o filho vinha atrás de mim para ir de madrugada expulsar o capeta lá da mulher, porque o pastor dele não acreditava no capeta, mas nem para levar ela para o pastor dele, né? Você vê uma coisa dessa, que loucura, gente. É uma doidura muito grande um trem desse. Uma vez eu me chamaria bem tarde da noite, o homem ligou para mim, disse que o bicho estava dando o maior cacete dele lá. Pastor, me socorre aqui. Aí eu falei, quem? Eu vou chamar quem para ir lá comigo, né? Porque eu sou assim, sabe, quando é de madrugada, sabe tudo. Você pode ligar que eles não atendem de jeito nenhum, né? Aí depois de 3 dias, assim, mas o senhor ligou para mim? Não, né? Depois que ia matar a onça, né? Aí eu liguei para o DQ. Não sei se o DQ lembra. Lembra, DQ? DQ? Não foi, pastor? Estava dormindo, né? Vou ter que orar ali embaixo. Cadê? Cheguei lá. O cara com muito curso conseguiu chegar na porta para poder abrir a porta. Nós pulamos a porteira, que estava fechada. Quando eu cheguei perto da casa, um cachorro desse tamanho em cima. E falei pro cachorro, o negão de trás é maior. Pode ir no lanche, o negão é maior, tá? O cachorro não mordeu não, graças a Deus, né? Aí o cara com muito curso conseguiu chegar na porta e a mulher pancada dele com o demônio no couro. Aí quando chegou lá na porta, nós já derrubamos a mulher. E estava frio aquela noite, sabe, aquela madrugada. E o demônio olhou pro diabo daqui e falou assim: sua mão tá fria, né, irmão? Tá repreendido, cala a boca. Gente, aconteceu muitas vezes isso, mas porque o pastor do marido da mulher não acreditava que o capeta existia. Mas nem porque mandava para ele, né? Então assim, o poder existe, amado, é de todo aquele que crê, amém? Aleluia. E precisa de sinais. Talvez alguns de vocês já receberam alguma cura aqui, algum milagre, continua buscando, que vai acontecer de novo em nome de Jesus. A Bíblia diz que os apóstolos entraram no barco depois daquele milagre de multiplicar pães e peixes para passar para o outro lado e começaram a discutir. E aí Jesus dizia: cuidado com o fermento dos fariseus. Aí um falou assim: mas é porque nós não tem pão, né? É isso. E Jesus falou assim: vocês não creram no milagre dos pães. Não estou falando de pão não. Por que isso? Porque o milagre dos pães foi só o começo de um ciclo interminável de milagre. Deus fez um milagre muito grande, Ele vai fazer outro maior na tua vida, vai fazer outro maior, vai fazer outro maior. Você está aqui mesmo? Versículo 4 na parte B diz que os sinais, milagres e maravilhas são promovidos e distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala de 9 dons, amado, para nós, que Deus pode dar para você e para mim. Fala da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fala de fé, dos dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento do Espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas.
Fala que tem esses 9 dons para todo aquele que crê em Deus e pedir esses dons. 1 Coríntios 12:4 diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. 1 Coríntios 12:6 diz que há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amém? 1 Coríntios 12:11 diz que mas um só é o mesmo, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Tudo bem? 1 Coríntios 12:31 diz que, entretanto, buscai com zelo os melhores dons. Entretanto, buscai com zelo os melhores dons. Qual que é o melhor dom para você? É aquele que você vai conseguir servir aos seus semelhantes. Amém. Não tem o melhor dom para mim me engrandecer, ó, o profeta, né? Não tem o melhor dom para mim ter um status na igreja, para mim ser conhecido pelo povo que eu sou pessoa de Deus. O dom que Deus me deu, que deu para você, é para servir os seus semelhantes. Por que, pastor, que tem gente que pede o dom e que não recebe? Porque Deus sabe que é para ele, que é para o ego dele, que ele se engrandecer, que ele ser conhecido nas redes sociais. Mas se Deus vê o teu coração e vê que o teu propósito é servir ao seu próximo, ele te dá os dons que você pede. Amém? Versículo 5 ao 9. Deus deu toda a autoridade ao homem. Adão perdeu e Jesus a tomou de volta. Salmos 8, 4 ao 6 fala que tudo Deus colocou debaixo dos pés do homem. Deixa eu ver, Salmos 8, 4 ao 6. Quem é o homem que dele te lembres, o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Certo, amém? Salmo 115, 16. Diz que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Essa terra que Deus fez, o planeta Terra, ele deu para os homens. Mas Adão se corrompeu por causa de Eva e comeu do fruto e pecou contra Deus e perdeu a autoridade que ele tinha. Quando o diabo veio para Jesus, ele tenta Jesus e disse: olha, se você me adorar, eu te dou tudo que existe, porque me foi entregue. Naquele momento o diabo estava falando a verdade. Ele é o pai da mentira, mas quando é conveniente para ele, ele fala a verdade também. Então Adão entregou a autoridade para o diabo, mas Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, foi entronizado, é Deus poderoso, excelso, e ele tomou de volta a autoridade que tinha perdido, que o homem tinha perdido, e hoje ele dá dessa autoridade para mim e para você. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz que eis que vos dei autoridade para fazer se arrependem, vocês confiam sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Pastor, eu tenho medo de demônio, do bicho pegar e me arrebentar. Mentira! Se você é de Deus, nada vai acontecer com você. 1 João 4,4 diz que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Quem que está em você? É Cristo? Então acabou, já era. 1 João 5,18 diz que nós que nascemos de Deus, Jesus, que também nasceu de Deus, nos guarda e o maligno não nos toca. Pastor, foi alguém expulsar um demônio, nem levou o couro, porque Deus não estava guardando ele. Muito provável que ele não fosse de Deus. Apocalipse, versículo 10 ao 12, fala da vitória de Jesus. Apocalipse 10 diz assim: versículo 12, versículo 10. No ano que eu falei bagunça, Senhor. Então eu ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande glória, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo foi vencido pelo sangue de Jesus na cruz. A Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos. Você comete um pecado, você pede perdão, mas fica aquela sensação que você não foi perdoado. É o diabo que está te acusando. Repreende ele em nome de Jesus. Domínio perdido pelo homem
se cumpre em Jesus quando ele toma de volta, né? No versículo 7 diz que fizeste um pouco menor do que os anjos. O certo seria fizeste um pouco menor do que Deus, igual nós vemos lá nos Salmos. Na tradução mais fiel diz assim: fizeste por um pouco de tempo menor do que Deus. Jesus, quando veio na carne de um homem, naquele momento ele era um pouco menor do que Deus no tempo que ele esteve aqui na terra, certo? Amém? Mas ele é Deus, Deus encarnado. Versículo 10 ao 13 fala que Jesus destruiu o diabo e o poder da morte quando morreu e ressuscitou. Colossenses 2,15 diz que Jesus despojou os principais. Você sabe o que é despojar? É arrancar roupa de alguém. Despojou os principais das potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O diabo pensou que na cruz ia ser um lugar de morte, de vergonha para Jesus. Foi um lugar da derrota dele. Jesus triunfou na cruz do Calvário. O que é triunfar na cruz, pastor? Vencer o pecado, a morte e o poder do diabo, tudo na cruz do Calvário. 1 Coríntios 15:26 diz que Jesus venceu a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. É o inimigo a ser destruído, é a morte. Todo mundo tem medo da morte, mano. Nunca vi alguém para não temer a morte. Até os velhinhos de 100 anos, eles não querem morrer de jeito nenhum. Chega para o seu vovô dizendo assim: vô, o senhor quer morrer? Você é doido, não fica, não. Eu quero viver. Está aguentando nem respirar mais, mas não quer morrer. Deus não fez o homem para morrer. O pecado conduz o homem à morte. 1 Coríntios 15, versículo 54, na parte B, diz assim: tragada foi a morte pela vitória. É isso mesmo? Isso. Tragada. Versículo 55 agora. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Tudo bem? Amém? Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Apocalipse 20:10 diz algo parecido. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Versículo 14, por favor. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Você precisa entender o seguinte: as pessoas não entendem o que acontece depois da morte. Se eu chamasse você aqui para você explicar, você em 5 minutos você conseguiria explicar? Sim ou não? Tudo bem? Cadê? Vou chamar aqui dois para fazer papel de defunto aqui. Vou chamar quem, gente? Deixa eu ver aqui. Tem um monte de defunto. Eu dei um jeito na cara. Se não tivesse com cara de defunto, eu queria chamar alguém, sabe? Está complicado. David? Quer dizer, nem quem está o David, não é nada. Não, mas deixa eu dizer. Então, vocês não estão muito bons para fazer. Quando a pessoa morre, a pessoa é o inimigo, não tem Jesus. Ele vai para onde? Vocês sabem? Tem uma igreja que guarda o 7º dia que diz que você entra no som da alma. Até Jesus voltar, você está dormindo. Isso é mentira, isso não é bíblico. Você vai para o Hades. O Hades é o que nós chamamos de o inferno. E a pessoa fica lá atormentada. Mas o Zezinho morreu, e o Zezinho era um cristão verdadeiro, amava Jesus. Ele vai para onde? Para o seio de Abraão, um antessalo do céu, lá para o paraíso, certo? Eles estão lá, um está lá e outro no inferno. Quando Jesus vier, que ele vai julgar vivos e mortos, o que está no Hades, no inferno, vai ressuscitar no corpo dele, vai ser julgado pelos feitos dele e vai ser lançado do lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. De lá ele não sai nunca mais, certo? Lá vai ser o corpo e a alma dele sofrendo. Aquele que está no paraíso vem, é julgado pelas obras também, e ele volta para o corpo dele, porque a Bíblia diz que o mar vai dar o corpo, a terra, e ele volta no corpo dele, ressuscita, é julgado por Jesus, e ele volta, não mais para o seio de Abraão, mas para o céu do Senhor Jesus, com Jesus. Amém?
Isso é muito simples, só que as pessoas não entendem isso. Você precisa entender isso como cristão. Esse é o beabá da nossa fé. Tudo bem? Você está aqui? Jesus foi tentado em tudo, semelhantemente a nós, não pecou e hoje intercede por nós junto ao Pai. Jesus, ele intercede por nós porque ele não pecou, mano. Ele foi tentado em tudo, não só por Satanás, e por situações. Jesus teve medo, depressão. No monte ele suava gotas de sangue. Você acha que tinha mulher bonita só hoje que tem uns trêsão aí? Né? Além da sua mulher? No tempo de Jesus tinha mulheres lindas, talvez mais lindas do que hoje as mulheres usam silicone, usam isso e esticocone, que o trem estica tudo lá, né? No tempo de Jesus eram mulheres naturais, era beleza natural. Jesus foi tentado em tudo, mas nunca cometeu pecado. Hebreus 4,14 até o 16 fala o seguinte, Hebreus 4,14 16: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. 16: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, a pessoa não tem direito de pecar, porque foi tentado, porque Deus deu livramento para ele. Pastor, eu pequei porque a mulher era muito boa. Não, cara, você era um frouxo, você não conseguiu nem correr, e você pecou porque estava gostando do negócio. É frouxidão, porque aqui diz: se você for tentado e você buscar Jesus, tem graça para tempo oportuno na tua vida. Senhor, se estou sendo tentado, Senhor, em traficar, recebi a proposta lá para fora, levando você para um quilo de coca, Senhor, mas não quero fazer isso, eu estou tentado. Jesus, socorre você. Se eu estou tentado para cometer um adultério, Jesus, socorre você. Ah, pastor, eu pequei porque o homem era cheiroso demais. Não, querido, é porque você fede ao pecado. Você é fedorento e gosta do pecado, por isso que você caiu. Porque se buscar em Jesus, ele dá livramento para nós, amado. Amém? Você está aqui ainda? Ah, pastor, você não sabe o que não? Querido, eu não sei da tua luta, mas eu sei que Jesus é poderoso. Diz que a cabeça do Pai intercede pela tua vida. Hebreus 7,25 diz isso. Você tem um Deus que está ali intercedendo. Deus, meu Pai, ajuda. Está caindo, não deixa cair, Senhor. Socorre agora. Amém? Não, tem gente que planeja o pecado, mas tem gente que é tão do diabo que planeja o pecado. Arquiteta tudo para pecar. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam, falando de Jesus, vivendo sempre para interceder por ele. Você tem um Deus que intercede pela tua vida, querido? Lá em 1 João 2,1, se fala a memória, diz assim: filhinhos, essas coisas vos tenho dito para que não pequeis. Se todavia, porém, acontecer que você pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, um advogado na presença do Pai, para poder te ajudar. Qual é o pecado que Deus não perdoa? O pecado planejado. Planejou pecar, mas depois peça perdão para Deus, não tem problema não. Esse Deus não perdoa não, querido. Diz a Bíblia, né? Jesus se entregou uma vez por todas pelos nossos pecados. Hebreus 7,27 diz o seguinte: uma vez por todas, senão ele deveria morrer todos os dias por nós, se não for. Que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Amém? Aí, agora, Hebreus 9:24 diz o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. No tempo de Jesus, tinha que entrar o sacerdote e oferecer um animal pelo pecado da pessoa. Depois que o Cordeiro de Deus veio, nós não precisamos mais disso. Jesus é o sacrifício perfeito, ele nos perdoou, amém? 25, eu li o que? 24, 25, 26. Olha, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Se manifestou uma vez por todas, amém? 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso for o juízo. Por que o Espiritismo é uma mentira do capeta?
Que a pessoa vai lá no centro e chega lá e faz uma invocação, vem o guia, entra lá no pai dos bichos lá, no cavalo, e diz: eu sou o seu pai que morreu. Aquilo é mentira, mano, aquilo é teatro do diabo. Quem morreu não volta, diz a palavra de Deus. Ou você fica com a palavra de Deus, ou você vai lá para aquele lugar alguma vez. Mas não cocheie com dois pensamentos, não. É sim, sim, não, não. Tinha um irmão da igreja que levou o filho lá na macumba. E eu falei: pai, você é um irresponsável, cara. Como assim, pastor? Você não tem capacidade de levar o seu filho para a igreja, mas você levou ele lá no terreiro? Ele pediu, pastor. Eu falei: se ele pedir você para levar você na boca de fumo, você leva? Não, lá não. É lá a mesma coisa. As pessoas não me enganam, mano. O defunto volta, querido. É o Satanás falando com a voz do avô, da avó, da mãe, do pai. Oh, meu filho, o pai está com tanta saudade. É o capeta falando com ele. É a voz do meu pai. Olha, fala igual meu pai com sotaque de gaúcho. Barbaridade, filho. Tu lembra quando tu tomava mate com o pai lá de manhã, lá em casa? Como assim, pai? Como que sabe que tu tomava bem? Filho, o pai deixou as coisas para tu, filho. O que foi, pai? O pai deixou uma carteira cheia de nota de 100. Está na última gaveta do quarto da linha. Pode entrar lá que está lá, meu filho. Eu deixei para tu, viu? E o cara vai lá e o pacote está lá. Meu pai me falou comigo, papai. Capeta enganando o cara. Gente, que idiotice. É melhor ficar com Deus, amém? 28. Quando é um pacotinho ainda vai, mas assim também Cristo tendo oferecido uma vez para sempre, uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, aleluia, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Você pode dar uma glória a Deus? Deus apareceu uma segunda vez para nos levar para estar com Ele. Tem uma religião aí, amado, que também guarda o sábado, que diz que desde 1844 Jesus entrou no santuário celestial. Para quê? Para fazer o juízo investigativo dos nossos pecados. Que a morte da cruz não foi suficiente para isso, não. Que desde 1844 ele está fazendo o juízo investigativo dos nossos pecados ali. Isso é mentira, querido. Eu fico com a palavra de Deus, certo? Amém? Fica com a palavra de Deus. Se eu pregar um trem meio torto aqui, me ajuda. Eu não sei tudo, não. Eu leio muito, mas não sei tudo, não. Me ajuda. Ô pastor, se eu for um trem errado ali, eu vou ter humildade para voltar atrás. Amém? Mas não acredito no desenvolvimento falado, não, mas sentindo do capeta. Tudo bem você está aqui? Acredite uma coisa, meu irmão. Jesus é superior a anjos, demônios, homens, e é igual e co-igual ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele virá. Amém? Enquanto isso, pastor, o que eu faço? Eu vou continuar pregando a cruz de Jesus. Pastor, eu queria ficar nessa igreja. O que vai acontecer? Você vai escutar por toda a minha vida a cruz do Senhor Jesus. Se Deus quiser abençoar você, Deus tem abençoado a tua vida, eu creio, é porque Ele é misericordioso conosco. Não vou fazer promessa falsa para você, que se você entregar o dízimo aqui, Deus vai deixar você rico. Isso devia ser uma obrigação de todo crente que serve a Deus, ser um dizimista, né? Muitos não são. Muitos dizem assim, Mateus 23, né? Que Cristo falou: vocês deviam dar o dízimo do hortelã, do entre do milho, devia fazer isso, né? Está falando para entregar o dízimo, né? E tem também fé, misericórdia e justiça. Tá. Aí a pessoa: mas isso aqui é para o judeu, pastor. Aí eu digo assim, Mateus 11:28, quando diz: vinde a mim os que estáis cansados, é para quem? É para nós. Quer dizer que aquilo que me convém é para nós, e aquilo que não me convém é para o judeu. Você está vendo a incoerência, amado? Amém? Amém? Então, enquanto isso, nós vamos decidir levar a nossa cruz. Tem a cruz para você, amém? E não é tua mulher, não é teu marido, não é tua sogra, não é o teu filho. Lucas 9:23, Cristo falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A minha cruz, amado, é eu ter capacidade de todos os dias negar a mim mesmo para servir a Deus. Amém? Tem coisa motivo, tem coisas que dá uma vontade de você se levantar, de você falar as verdades, de você dar um soco no focinho de alguém, mas Jesus engole o teu orgulho. A justiça não procede de você. Você tem um Deus que faz justiça por você. Tem uma cruz, amor, para nós carregarmos. Repito, o teu marido não é uma cruz. Não é que você estuda com ele. Pastor, porque ele está desempregado. E você nunca esteve desempregada, não? Pastor, mas ele não quer sair. Sai você então.
Vai lá e a mão para ele e fala assim, já só pode passar amanhã, já está tudo do jeito. Eu não estou falando para você concordar com aquilo que está errado, com a pessoa que tem preguiça, não. Nós somos muitas vezes sem amor nenhum. Uns maridos que não apoiam a esposa tem potencial para crescer, mas o marido sabota ela o tempo inteiro. Vamos ser bênçãos uns na vida dos outros, amém? Amém mesmo? Se seu marido chegar e falar para você, eu vou fazer a faculdade, você apoia ele? Ou você fica com medo dele e trocar você por uma de 20? Isso acontece. Não é que você não ama a pessoa não confia em você? Confia em você, mas você não confia na pessoa? É estranho essas coisas, né? Porque quem ama quer ver a pessoa crescer, porque ela vai crescer junto. Tudo bem você daqui? Eu continuarei carregando a minha cruz lá. E não é fácil entender, não. Tem gente que está levando, tem gente que está pesado. Eu creio que é assim para você também. Amém? Você pode pegar para a gente ler? Vamos cantar um hino aqui.